Olá, amados irmãos e irmãs. William aqui falando com vocês. Graça e paz. Que alegria estarmos aqui juntos para fazermos o nosso 12º dia de preparação para a nossa consagração. Hoje é o último dia da primeira fase da nossa preparação. São 4 temas principais e nós hoje estamos finalizando o primeiro tema principal. Justamente o tema é 12 dias para se afastar do espírito do mundo. Nesses últimos dias, nós temos meditado sobre a importância da cruz, de sermos amigos da cruz. Meditamos algumas regras. Hoje nós iremos continuar meditando as últimas regrinhas para que nós possamos carregar com grande alegria, com força, com sabedoria a nossa cruz. Por isso, amados, vamos invocar a Santíssima Trindade para que ela possa nos ajudar a caminhar bem, a ser inspirados, fazer a vontade de Deus. Estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos, né? A oração Vinde Espírito Criador. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus filhos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Ao Deus Pai se dê a glória, ao Filho ressuscitado, e ao Espírito Paráclito, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos agora rezar juntos o hino Ave, a oração Ave Estrela do Mar. Ave do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por vós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Vamos agora para o nosso texto diário. Nós estamos aqui, no 12º dia. 12º dia que tem como, continuando aquele subtema, né? Como carregar com amor a própria cruz. Nós vamos meditar hoje as últimas 3 regras. Lembrando que base, né, desse texto vem do livro Carta aos Amigos da Cruz de São Luís. Um livro muito profundo que nos ajuda nessa preparação para a consagração. Então vamos meditar juntos aqui, essa regra aqui, 12ª regra. O que diz essa 12ª regra? Jamais se queixem das criaturas. Hoje é um estudo que eu acredito que vocês vão se lembrar, né, de muitas situações, porque é algo muito prático que nós lidamos no nosso cotidiano. Vamos aqui no número 59. Nunca vos queixeis deliberadamente, nem murmures das criaturas de que o Senhor se serve para vos pôr à prova. Diante do sofrimento, convém, na verdade, saber distinguir 3 espécies de lamentações. A primeira é involuntária e natural. É a do corpo que geme, que suspira, que se queixa, que chora e se lamenta. Nesse caso, não há qualquer culpa, como já referi, uma vez que a alma, no mais profundo do seu ser, aceita a vontade de Deus. A segunda é razoável, é quando alguém se queixa
e revela o seu mal aos que lhe podem valer, como seja um superior ou um médico. Esta queixa pode vir a tornar-se imperfeição se vier a fazer-se com insistência, porém não deve considerar-se como pecado. A terceira é pecaminosa. É quando alguém se queixa do próximo, quer para se aliviar do mal que o mortifica, quer para se vingar, ou ainda quando deliberadamente se queixa do sofrimento que o atinge, acrescentando a tudo isso a impaciência e a murmuração. Aí sim, essa terceira aí é a que nós somos tentados de verdade. E essa, infelizmente, é pecaminosa. É quando nós ficamos murmurando contra o próximo, xingando. Quando a gente fica xingando o próximo, né? Por que essa pessoa está na minha vida? Eu não sei por que essa pessoa apareceu na minha vida. Essa pessoa só faz me atrapalhar. Essa pessoa não me ajuda em nada. Aí começa a murmurar, aí começa a chamar palavrão, aí começa a ficar impaciente. Então, essa forma de você lidar com essa situação, aí sim, essa forma aí, ela é uma forma pecaminosa. As outras duas não. As outras duas tem a involuntária, né? Que quando você tem aquele leve momento de impaciência, mas aí você já fica ligado, né? E aí você já se lembra, não, eu preciso ter paciência. Essa daí não é pecaminosa, né? E a segunda que nós vimos aí é razoável, que é quando alguém começa a reclamar. Só que aí ela não faz isso com tanta constância, ou até mesmo faz com constância. Só que aí isso não pode ser considerado um pecado, é uma imperfeição, né? Pode se tornar uma imperfeição. Agora essa terceira aí sim, essa terceira é pecaminosa, que é quando eu fico murmurando mesmo contra aquela pessoa, xingando aquela pessoa, muitas vezes planejando se vingar daquela pessoa, né? Então essa terceira é a que nós devemos fugir, ó. Essa terceira aí é a que nós devemos fugir, né? Que é a pecaminosa, que é quando eu fico murmurando contra o meu próximo, né? Quantas vezes a gente diz assim, né? Isso é uma cruz pesada, né? Certamente vocês nesse momento estão se lembrando de muitas situações, né? Isso é uma cruz pesada, meu Deus do céu, e começa a murmurar. Então isso daí, infelizmente, pode se tornar um pecado, né? Um peso para nós. Porque aí nós não estamos carregando com paciência, né? Quando nós ficamos murmurando, nós estamos não estamos fazendo a vontade de Deus, hein? Mas sim nós estamos jogando fora aquela oportunidade que Deus ele nos dá para que nós possamos ser pessoas melhores, né? Então, vamos agora para a 13ª regra. O que diz a 13ª regra? Aceitem sempre a cruz com gratidão, né? Não aceitem receber seja que cruz for, sem antes a beijar humildemente e com gratidão. E quando Deus, que é todo bondade, vos favorecer com alguma cruz mais relevante, agradecer-lhe de modo especial e pedir a outros para darem também graças. Segui o exemplo daquela pobre mulher, que depois de ter perdido todos os bens em um processo injusto que lhe moveram, foi logo mandar celebrar uma missa de ação de graças, com os poucos vinténs que lhes restaram, para assim agradecer a Deus pela boa sorte que lhe tinha sucedido. Então é fácil, né? Eu acredito que essa daqui é de fácil entendimento, que nós temos que aceitar sempre a cruz com gratidão, né? E aqui diz, né, que antes de nós abraçarmos uma cruz, a gente tem que beijar essa cruz. Nunca aceite uma cruz, essa regra diz isso, né? Nunca aceite uma cruz sem antes você beijá-la antes, né? Sem antes você louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus. Então isso é fundamental, né? Para que nós possamos fazer a vontade de Deus, que nós possamos carregar a cruz com essa gratidão, né? No coração, né? Tendo em mente tudo aquilo que nós aprendemos até aqui, né? E tem um propósito
que justamente é a nossa santificação. 14ª regra. Vamos para a 14ª regra. Carreguem algumas cruzes por livre opção. Aqui, ó, número 61. Se vos quiserdes tornar dignos de receber as cruzes que hão de vir ter convosco, sem vós as procurardes, e que são as melhores, procurai carregar outras por livre opção, a conselho de um bom diretor espiritual. Também é de fácil entendimento, né, essa 14ª regra, que quando eu tenho a minha cruz, veja bem, quando eu vou crescendo na espiritualidade, né, crescendo na fé, que a gente vai se adaptando, né, que a gente aprendeu, que nós devemos ter paciência, que nós devemos carregar a cruz com amor, com gratidão, que nós devemos pedir a sabedoria de Deus, né, que nós devemos ser pessoas humildes, evitar o orgulho, todas essas regras que a gente já meditou até aqui. Quando a gente domina isso daí, nós podemos carregar algumas outras cruzes menores, inclusive com, aqui o livro diz, né? Aconselho de um bom diretor espiritual, né? E quanto que é importante que vocês, que a cada um de nós, né, tenhamos um diretor espiritual, para que nós possamos contar, né, as nossas dificuldades, para que ele possa nos orientar. É fundamental também, né? Nós não conseguimos as coisas, não conseguimos crescer sozinhos, meus amados irmãos, né? Em primeiro lugar, a graça de Deus na nossa vida. E também nós precisamos um dos outros para que nós possamos crescer. E nada melhor do que a gente ter uma pessoa que foi preparada para isso, né? Então a pessoa do padre é fundamental como diretor espiritual, para que também ele possa nos ajudar na nossa caminhada, né? Ter um bom confessor, né? Ele vai nos aconselhar a trilhar o caminho da fé, né, da melhor forma. Então aqui nessa regra, a gente pode carregar a cruz por livre opção, né? Algumas cruzes, né? Além daquelas que são naturais, do nosso dia a dia, nós podemos também carregar outras cruzes menores, né? William, mas que cruzes menores são essas? Damos alguns exemplos. Aqui, ó. Primeiro exemplo que dá. Tendes porventura em casa algum móvel inútil a que tenhais afeição? Dai-o aos pobres, dizendo a vós mesmos: e por que devo ter coisas supérfluas, quando Jesus é tão pobre? Então, aqui você simplesmente pode fazer esse sacrifício, né? Digamos que poderia até ser um sacrifício, né? Você tem alguma coisa na sua casa, você não está mais usando, dá a quem precisa, né? Dá a quem precisa. Outro exemplo aqui, ó. Não gostais de determinada comida, de fazer um determinado ato de virtude, de ter que enfrentar o mau cheiro? Pois bem, comei, fazei, cheirai, procurai vencer-vos. Então veja, né, como é importante. De tudo você tem que ter aquela dinâmica, né? De quando aparecer aquela dificuldade, de você oferecer, né? Você está numa fila de um banco, por exemplo, aí você vem aquela pequena impaciência porque está demorando, né? Ali é uma oportunidade de você oferecer, de você abraçar também aquela cruz. É uma cruz pequenininha, né? Mas que você vai exercitando, né? Você vai exercitando, carregando as pequenas cruzes, você está se adaptando a carregar as cruzes maiores. Então é aquela impaciência. Aí o texto ele diz aqui, né? Uma vez que você, por exemplo, vai na casa de uma pessoa que você não gosta de uma determinada comida, você pode muito bem naquele momento ali oferecer, né? Você comer aquela comida, embora que você não goste, para que você possa oferecer como sacrifício, né? Tudo isso fazendo, né, pela fé, né? Você está, por exemplo, com vontade de sentar. Vou dar um exemplo. Você está em um determinado lugar, de repente você está com vontade de sentar. E aí você vê que uma pessoa está do seu lado e também poderá sentar naquele lugar ali que você está planejando sentar, né? Você renuncia àquela sua vontade e permite que outra pessoa vá lá e sente, né? Isso tudo, amados irmãos,
são formas de você ir abraçando as pequenas cruzes, né? Já que fostes fiéis em coisas de pouca monta, o Senhor muito vos confiará. Tá vendo aqui? Ou seja, sobre muitas graças e sobre muitas cruzes que ele vos enviará, também uma glória infinita vos preparará, né? Então isso é fundamental, né? Tudo isso aqui enriquece, né, a nossa caminhada e torna a nossa fé mais resistente, não é verdade? Olha quantas bênçãos nós meditamos hoje. Nós meditamos 3 regras, né? A 12ª regra ensina que nós não podemos nos queixar das criaturas. Cuidado para não murmurar com as pessoas que Deus permite que esteja na sua vida para lhe tornar santo, né? 13ª regra: aceitem sempre a cruz com gratidão. Então, onde você for carregar a cruz, antes de você carregar ela, beije ela, tome ela com muito amor, seja o que for, seja um casamento, seja um emprego, seja o que for. Antes de você abraçar aquela cruz, beije a cruz, agradeça a Deus por aquela cruz, não fique murmurando, né? E a 14ª regra é que ensina que nós devemos carregar outras cruzes pequenas, outras cruzes menores, pela nossa livre opção, né? Que são essas coisinhas pequenininhas, né? Que a gente acabou de meditar, que é o quê? Vontade de sentar? Renuncia, dá a vez para outra pessoa. Tá com aquela sede, tá desesperado, espera mais 2 minutinhos, né? Tá numa fila de um banco, começou a ficar impaciente, oferece naquele momento ali pela conversão, pela sua conversão, pela conversão dos pecadores. Vai visitar a casa de uma pessoa, a pessoa oferece uma determinada comida e você não gosta. Come um pouquinho ali, oferece também, entendeu? E assim vai. Você tem alguma coisa que você não usa na sua casa, e aí você não tem precisão mais dela. Você vai lá e reza pedindo a Deus que você possa ter uma inspiração para doar para alguém, né? Alguma pessoa que precise. Tudo isso, amados irmãos, vai contribuindo para que nós possamos viver a nossa fé, né? A nossa fé ela vai se tornando cada vez mais dinâmica. Amém? Então, nesse momento agora, vamos para a nossa leitura bíblica, né? Nossa leitura bíblica de hoje está em Mateus, no capítulo 5, versículo do 38 ao 48. Como vocês já estão acostumados, né? Já deixei aqui, ó, pronto para que nós possamos ler juntos aqui, né? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também a veste. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá ao que te pede, e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol igualmente sobre os maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, devereis ser perfeitos,
como o vosso Pai Celeste é perfeito. São palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Olha bem, amados, que bênção o estudo de hoje. Essa passagem bíblica, esse evangelho, vai justamente coroar tudo aquilo que nós vimos hoje. Neste final desse 12º dia, que nós estamos encerrando aqui, nós trilhamos um caminho muito bom. Um caminho que, com certeza, vai nos ajudar a ser pessoas melhores, a ser santos. Que bênção, não é mesmo? E isso é apenas a primeira fase do nosso estudo. São 12 dias que nós passamos juntos, crescendo na espiritualidade, no amor a Deus. Vamos perseverar, amados irmãos, vamos perseverar. Eu tenho um aviso muito importante para vocês. A partir da manhã, o 13º dia, nós iremos entrar em uma nova fase. Agora, nós vamos entrar em um outro tema. Semana para pedir o conhecimento de si mesmo. Essa semana é tão profunda quanto esse tema, né? Tão profundo quanto o que nós acabamos de encerrar hoje. Me despeço aqui. Peço que Deus abençoe a cada um de vocês, que possa fazer que vocês sejam perseverantes, né? Não desistam da caminhada. Sejamos perseverantes, né? Vamos até o fim, né? Com Jesus. Ele que tanto sofreu por nós, Ele que tanto nos ama, né? Derramou seu sangue, até a última gota de sangue, pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo inteiro, né? Vamos perseverar, vamos amar a Deus, vamos dar sentido, né, à nossa vida. Aliás, Deus, Jesus, é o único sentido verdadeiro da nossa vida. É aquele que vale a pena seguir, né? É Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Então, amados, até amanhã, se Deus quiser. 13º dia, nós iremos entrar agora numa nova fase. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até lá, graça e paz.